Precisamos nos perguntar: por que estamos esperando mais tempo por menos história? Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu queria que vocês pensassem junto comigo sobre uma nova forma de lançamento que prioriza um certo rigor técnico em detrimento da experiência, da vivência de nós, os fãs. Mas antes, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, que ajuda muito o canal. Valeu e vamos pro vídeo. Algumas datas pra gente começar aqui. A primeira temporada de Jujutsu Kaisen lançou em outubro de 2020 e agora a terceira em janeiro de 2026. Mais ou menos aí 6 anos para 3 temporadas, uma média de uma temporada a cada 2 anos. Em comparação à trilogia do Senhor dos Anéis, sim, aquela trilogia épica que todo filme tem 3 ou 4 horas, levou cerca de 15 meses para ser filmada. As filmagens principais ocorreram entre outubro de 99 e dezembro de 2000, e os filmes foram lançados com um intervalo de 1 ano cada. Sociedade do Anel em 2001, As Duas Torres em 2002 e O Retorno do Rei em 2003. É claro, houve muita coisa fora desses 15 meses, houve muita preparação antes e muita pós-produção depois, faz parte. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Eu sei que são mídias diferentes, contextos diferentes, mas esse modelo de produção e lançamento atual, eu acho que prejudica muito a nossa experiência como espectador. E principalmente, prejudica a nossa imersão. Imagina você acompanhar a história de Frodo e seus companheiros com o Anel ano após ano. Assim, certinho, sem interrupções. É outra experiência, é uma coisa praticamente impensável nos nossos dias. E nem se pode usar o argumento de que Jujutsu tinha que esperar um mangá. O mangá de Jujutsu chegou ao final há quase 2 anos, e o Gojo, no anime, continua selado. O Gojo morreu em setembro de 23, e no anime ele continua selado. Na última temporada, a gente nem ouviu falar dele, 3 anos menor. Chega o ponto em que o anime volta e você tem que ficar revisando ponto a ponto do que aconteceu, porque você simplesmente não lembra mais. Como consequência disso, o impacto emocional das coisas ele vai diminuindo no seu coração e tudo perde um pouco daquele brilho, daquela, sabe? Olha, não é possível que não dê pra lançar um anime de uma forma decente, com uma qualidade boa, sem ter que gastar o tempo de produzir 2 trilogias do Senhor dos Anéis. E eu sei que você vai falar que é o formato de lançamento anual, coisa e tal e coisa, mas a gente não pode normalizar 12 episódios por ano de um anime que já acabou. Não dá, galera, não dá. No fim, nós esperamos mais por menos. Menos história, menos continuidade, menos hype, menos memes, menos diversão enquanto fandom. Não é uma questão de, eu quero saber como a história acaba, eu já sei como a história acaba. Então você não precisa me mandar ler o mangá. Eu quero mais desse formato, eu quero mais do anime. Eu quero mais continuidade emocional. Eu sei que a MAPPA teve alguns problemas internos de produção que não ajudou a sair no ritmo melhor também. E eu sei que já está programada para a 4ª temporada sair no começo do ano que vem, daí vai dar 1 ano de diferença. Mas mesmo assim, pouco. Mas também não estou culpando a equipe de animação do anime em si. São funcionários, eles fazem o melhor que eles podem, segundo o que manda eles fazer. Então, faz parte. O problema aqui é a lógica. Parece que é uma lógica de evento, que tudo tem que ser um super evento hypado de lançamento. Sendo que a coisa já está no hype, você não precisa hypar mais ainda. Não precisa fazer um estardalhaço para lançar 12 episódios, cara. Continua a série. Até em séries como House of the Dragon, por exemplo. Da primeira temporada até a 7ª, Game of Thrones foi lançamento anual. Anual, fellas. Agora, House of the Dragon, com um orçamento maior do que nas primeiras temporadas de Game of Thrones, já com público consolidado, mais estrutura, é 2 anos, pelo menos. Eu vou perguntar pra vocês, valeu a pena? Nunca um lançamento próximo do outro foi tão necessário, né? Nesse mundo de atenção roubada que a gente vive, de competição, de ritmo gigantesco e pesado e tal, mas não acontece mais. Mas eu juro, gente, que não é birra com o Jujutsu Kaisen, eu amo anime, tá? Não me odeiem. Eu vou dar um exemplo de outro anime que eu amo também, que eu acho que é até pior do que o Jujutsu, que é Jojo Steel Ball Run. E criou toda uma mística em volta do retorno do anime de Jojo. Toda uma mística, um evento em torno da parte 7. Ela faz 4 ou 5 anos desde o Stone Ocean. Tava todo mundo matando e morrendo pra que a Netflix lançasse logo isso. A Netflix vai lá, faz um estardalhaço gigantesco em torno do lançamento do primeiro episódio, da volta da parte 7, não sei o que, não sei o que lá. E ela resolve, ela escolhe conscientemente lançar os episódios da pior forma,
na história das piores formas de lançamento. Eles conseguiram matar o hype do fandom de Jojo, que talvez seja os fãs mais dodói da cabeça. Ah, Gustavo, mas eles precisam de tempo para se preparar, porque a parte 7 é uma parte muito grande, e os cavalos, e não sei o que. Irmão, 5 anos. Você não se preparou em 5 anos? Mais uma vez, voltamos ao exemplo do Senhor dos Anéis. Nós não temos mais continuidade, né? A gente não tem mais conversa com a obra, a gente não consegue mais vivenciar aqui. Nossa relação com a obra fica cada vez mais fria e distante. Ela é assim, tá aqui embaixo, daí pá, pico, daí volta, pá, pico. Pô, uma coisa constante, né? Seria muito melhor, muito mais agradável, muito mais divertido. Eu ainda diria que se não fosse a cultura de edits atual, essas obras aí estariam sofrendo de um ostracismo maior. Elas têm impacto mundial? Tem, isso é inegável, mas eu acho que vai muito da cultura de edits de internet hoje em dia, dos fandoms, que mantém a obra firme e viva muito mais do que as empresas. E no fim, meus caros, quem perde somos eu e você, o público. Nós que realmente amamos aquilo que está passando na telinha. Enfim, não tenho soluções exatas, só queria lançamentos mais regulares. E bom, para nossa reflexão na palavra hoje, eu queria trazer um texto para vocês de Eclesiastes. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 em diante. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Sabe, eu gosto muito de Eclesiastes. Ele, pra mim, tem a vibe de provérbios sobre a vida cotidiana, o dia a dia, só que um pouco mais melancólico. Assim como eu, você sofre da mortalidade, das limitações, da fadiga do trabalho debaixo do sol, eu recomendo muito que você leia Eclesiastes. Você vai aprender uma coisa ou duas. Ele é curtinho, tem só 12 capítulos, dá pra terminar numa tacada só. Mas vamos para nossa reflexão. Nós humanos, mortais, somos limitados e sofremos com o tempo. Estamos sempre sentindo a falta do tempo. Seja porque temos algo importante a ser feito e não temos tempo necessário para fazer, ou seja porque estamos felizes com uma situação e ela não dura o tempo suficiente. Mas também o tempo às vezes parece se arrastar de uma forma insuportável quando estamos presos em algum lugar ruim, uma situação ruim, uma posição ruim. E aí o tempo nos pune com o tédio ou a ansiedade. Mas Deus não sofre com o tempo, muito pelo contrário, meus amigos. Diferente de nós, de mim, de você, que parece que nunca conseguimos equilibrar exatamente o tempo em nossas mãos, fazer as coisas na medida certa, Deus faz tudo no tempo certo. E mais, não só tudo no tempo certo, mas como o texto nos mostra, tudo formoso. Ou seja, tudo bom, tudo bonitinho, tudo do jeito que tem que ser. E hoje vivemos uma época em que muitos não acreditam num Deus pessoal, né? Num Deus que gerencia a nossa vida, ou cuida da gente pessoalmente. Mas eu queria dizer que Deus cuida sim da gente pessoalmente. Como o texto diz, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Quer dizer que Ele trabalha no nosso coração. Então, nós temos que aprender a confiar no tempo de Deus. A confiar que Ele fez todas as coisas e elas se cumprirão no tempo certo. Claro que nós não vamos entender exatamente porque o tempo de Deus é assim, porque as situações são assadas. Mas, confiantes que Deus preparou tudo isso de antemão, colocou essas coisas, colocou coisas no nosso coração, nós podemos ter pelo menos um pouco de paz. E temos que ter a fé nele para passar por tudo isso. Então, se você está passando por uma situação difícil hoje, meu caro, não desista. Não perca a fé. Ou melhor, se você talvez não tenha fé, lembre-se que Deus preparou todas as coisas de antemão. E é um Deus que trabalha em nossos corações também. Então você pode buscá-lo para ter força, para ter ânimo, para ter alívio e até uma saída das situações que você passa no dia a dia. Então busque ele e talvez você consiga aliviar um pouco pelo menos esse tédio ou essa ansiedade que consome o coração humano todos os dias. Bom, meus caros, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Mais uma vez peço que você se inscreva, curte, compartilhe. Valeu, comenta aí, até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.